Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Padre Pio, intercedei por nós. Olá, caríssimo, paz e bem, que alegria te encontrar. Que bênção, Deus seja louvado. Sou eu, missionário católico deficiente visual, o Enio Viana. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, peço que você se inscreva, deixe o seu like, todo mundo like, por favor, comenta abaixo, São Padre Pio, rogai por nós, compartilhe com pelo menos 10 pessoas, nós contamos muito com a sua ajuda e a sua colaboração. Querido, querida, a conversão é uma decisão de cada um de nós. Quando cada um de nós buscamos ir até a igreja e buscar o santo batismo, um dos sacramentos que a iniciação, você decidiu. E nessa decisão você busca agora viver uma vida santa. É claro que você vai passar por um tempo de purificação, só que esse tempo de purificação você está conhecendo. Então, quanto mais você conhece, mais você ama e mais você vai desapegando e você vai se transfigurando assim o Senhor Jesus. É claro que cada um é uma singular conversão. Um exemplo aqui concreto. Eu conheço Jesus 1%, o meu vizinho conhece 2%, então ele está acima de mim. Por que, Wayne? Porque ele conhece mais. Quanto mais a gente conhece, mais a gente transfigura, a gente ama mais Jesus e a gente busca imitar Jesus. E esse processo de conversão, nós precisamos entender que é uma busca incansável, a busca da verdade, que é os mandamentos da igreja. E sem a igreja não há salvação, porque é através da igreja que você inicia. Como assim, Enio? Como é que eu vou ser salvo sem o batismo? Como é que eu vou ser salvo sem a crisma? Sem passar pelo confessionário, sem comungar Jesus no Santíssimo Sacramento no altar, sem confessar os meus pecados. Então você vai começar a ingressar na igreja e você ama a igreja, e aí a igreja fala: olha para a palavra, é a palavra. É claro que a igreja fundamenta tudo através da Bíblia, mas só que muito tempo antes de existir a Bíblia nos seus livros canonizados, esse livro que você carrega aí, a Bíblia, a igreja ensinava a tradição, o que os apóstolos estavam de boca em boca. Então ali existiu um processo de conversão, tudo que foi ensinado por Jesus. Mas ao longo do tempo, quem ensinou, quer dizer, os pais da fé, quer dizer, os padres do deserto, que nos ensinou ao longo do tempo. Mas o nosso, como diz aí, o processo de conversão é você largar a vida velha, exatamente. Não tem como você dizer eu sou santo ou sou pecador. Vou explicar isso melhor para você entender. Isso é maravilhoso, isso é lindo. Falei errado. Não existe meio termo. Como assim, Enio? Ou você é santo ou você é pecador. Ou você é da igreja ou você é fora da igreja. Vou explicar para você entender melhor. E nesse processo você larga. É como você tem um motor, tá num barco, e nesse barco você tem 10 motores. E aí você desliga os 9 motores. Então você desliga os 9, mas um só motor, ele continua ligado. Então, se você não desligar desse pecado velho, você continua pecando. E é por isso que você precisa desapegar, largar a vida velha e começar a amar a igreja, amar Jesus. E aí você vai se converter, aí você vai estar no seu processo de conversão diária e constante. Querido, querida, é por isso que vocês não existe meio termo. Jesus mesmo disse: se você tropeçar em um mandamento, você está tropeçando em todos. Por quê? Ou você é quente
ou você é frio. Não existe esse meio termo de igreja morno. É claro que a gente sabe que nem todos vai para o céu diretamente, direto, mas a maioria irão passar pelo purgatório, porque nós estamos buscando a santidade. Eu sei disso, mas muitos de nós não chegamos a essa perfeição, essa transfiguração perfeita, e é por isso que muitos, nem todos, tá bom? Vamos passar pelo purgatório. Sendo assim que nós vamos conhecendo, amando a igreja, a gente muda. E é por isso que existe uma decisão. Primeiramente, essa decisão de querer conhecer. Porque não há como você amar. Eu vou dar um exemplo concreto aqui. Você quer relacionar com uma pessoa, mas como é que você vai amar uma pessoa que você não conhece? Não tem como. Então você vai conhecer, digamos assim, tô dando um exemplo aqui, pessoal. Maria, Nossa Senhora. Não só Maria, tá bom? Nossa Senhora não. Você quer namorar com uma mulher chamada Maria. Como é que você vai amar Maria sendo que você não conhece? Então você tem que conhecer Maria. E agora, depois desse conhecer, você vai começar a amar Maria e você vai querer ter um convívio com Maria, de passar pelo namoro santo, noivado e se casar. Então houve aí uma decisão de solteiro para casado e de conhecer. E é por isso que a gente tem que conhecer a igreja. Precisa conhecer Sagrado Magistério, Sagrada Escritura, Sagrada Tradição. Eu não posso dizer, eu não vou aceitar isso. Aí eu me torno mais um luterano. Eu preciso aceitar toda a doutrina da Igreja Católica. Foi por isso que aconteceu separação, divisão. E eu não posso ser divisão da igreja. A igreja não é para ser haver racha, separação. Nós precisamos amar a totalidade. É por isso que existem dogmas. Dogma quer dizer o que? É fé. Isso eu preciso crer. Eu não creio na Imaculada Conceição. Eu não creio na virgindade de Maria. Eu não creio que a igreja é santa. Eu não posso dizer isso. Se eu sou católico, eu creio e amém. Se a igreja manda, amém. E a igreja é o que joga luz para nós, nos ajuda a interpretar a palavra. E com isso, por isso que nós precisamos amar a igreja. E amando, eu começo agora a buscar a santidade, passar por essa via maravilhosa. Vou dar um exemplo concreto, passar um pouco da teoria. É como que você começa agora a não se sentir bem, dá uns sintomas. Você vai no médico e o médico fala assim, Wênio, isso pra mim não, viu? Você tem diabetes. Mas se Deus permitir, pode ser, Jesus. Você tem diabetes. Eu descubro que eu tenho diabetes. O médico fala, Wênio, a partir de hoje nada de açúcar. Eu posso comer açúcar? Não. Eu preciso, a partir de hoje, ouvir o que o médico disse e praticar. Entende? Então, eu ouço através da igreja. A igreja nos convida, tradição, Sagrado Mistério, Sagrada Escritura. Então, agora a partir disso, eu preciso tomar aquele medicamento. Tem pessoas que tomam insulina, que é aquela injeção, ou tomam aquele comprimido na boca, que é um comprimido mais simples, mas a injeção é a própria insulina. Agora aquele comprimido faz o corpo gerar insulina. E é por isso que a gente precisa da igreja. Para quê? Para procurar o confessionário. Porque quando a gente cai, a gente levanta. A igreja nos ajuda a levantar através da confissão. Você decidiu procurar a igreja, confessar os seus pecados, para você, ficar em estado de graça, para que você seja exemplo e você caminhar na presença de Deus. Isso é lindo, maravilhoso. Mas por que eu preciso da igreja também? Para comungar. Porque sem Jesus nós não somos nada. É na igreja que a gente ouve a palavra. É na igreja que a gente recebe Jesus. É na igreja que a gente nos fortalece a nossa alma. E é na igreja que a gente ouve. Vou dar um exemplo concreto para você aqui. Continuando do diabetes. Olha, você sabe que eu tenho diabetes, não tem problema, tal. Eu vou comer um doce aqui. Então, você toma o doce, a sua diabetes vai lá para cima. Certo? Isso lá para cima pode trazer uma sequela para você. Qual é a sequela? Eu não entendo muito, mas a morte.
trazer AVC, e aí você gerar a morte física, certo? Física, você morrer. Então, quando você vai na igreja, mas não obedece, tá gerando a morte da alma. Entende? Ou você tá vivo ou você está morto. Entende, querido? E é por isso que a gente precisa ver a beleza da alma, sim. Entenda, o céu existe, mas também o outro lugar existe. Então é a sua decisão de você se converter ou não. É claro que quando você, por livre e espontânea vontade, conscientemente peca aquilo, você próprio está se condenando. É você que está sendo o seu próprio inimigo, não Deus. Por quê? Porque você é consciente. Vou dar um exemplo concreto disso aqui. Eu, certo? Eu começo a ter um relacionamento, eu tenho uma relação sexual, eu sei que isso é pecado, foi livre e espontânea vontade, tanto meu e dela, eu sabia que é pecado, eu se tornei meu próprio inimigo, certo? E aí eu tô indo lá pra baixo, minha alma morreu, eu tô indo lá pra baixo. Entende, querido, querida? Então eu decidi de forma livre e consciente. Mas o processo de conversão, ela é uma decisão. Não tem assim, tudo bem, eu já vou na igreja, não precisa disso, isso. Não, se você tá fazendo isso livre e consciente, você tá sabendo para onde você tá indo. E não é o que os outros falam, pensam, é a fé. É a mesma coisa que o médico fala, que o que é tudo registrado, tudo comprovado, é desse jeito. Exatamente. Eu quero que você hoje fique sabendo, não existe dizer, eu aceito aqui somente os 5 mandamentos. Agora do 5º para baixo aqui, não precisa, não precisa, esse negócio é coisa de padre, é pra freira, é o Enio que é exagerado, é o Enio que é chato, entendeu? Eu não quero isso aí não, só pro Enio, viu? E os outros não. Querido, é uma decisão, não existe querer me ter. É completa, é plenamente. E é por isso que eu vou te dizer mais uma vez, querido, querida, compre o Catecismo da Igreja Católica, compre o Direito Canônico, leia esses bons livros. Eu costumo sempre dizer, você pode me ouvir? Pode, mas também examine. Eu sempre digo em minhas pregações, examine. Eu posso errar, eu também falho, tá bom, pessoal? Eu falho. Mas leia o Catecismo, um livro maravilhoso que vocês podem ler. Ali, se você obedecer aquilo, pronto. Você está obedecendo totalmente à igreja. Totalmente. Então, o processo de conversão é isso. É decisão. Decida ler, decida conhecer, decida trilhar no caminho do Senhor. E aí você vai começar a se transfigurar. E você vai começar a caminhar pelo caminho estreito. Exatamente. Por que eu tenho que dizer isso claro para você? Porque você decidiu ser de Deus. E essa decisão gera em você uma solidão. Como assim, Wayne? É solidão porque você vai caminhar sozinho. Porque você conhece Jesus, você conhece a doutrina. E você precisa trilhar. Muitos não irão entender, mas para muitos será um testemunho. Exatamente, porque muitos irão te rebater, vai dizer que é exagero, mas muitos olhar para você e falar assim, parabéns, eu vou dizer, parabéns Padre Pio, e aí vai acompanhar você. Então isso é lindo, maravilhoso. Então entenda uma coisa, nós precisamos entender, nem todos irão nos parabenizar pela nossa decisão. Muitos irão dizer assim, tá certo, mas não precisa isso tudo. Entende? Mas aí quem eu posso ouvir? O catecismo. É o Enio? Não, o Enio não. O catecismo, o direito canônico. Eu não posso ignorar isso. Paulo fala, se o anjo vir lá do céu ensinar outra doutrina, faz o quê? Rejeita. Então o que eu vou repetir para vocês? Acolhe o que está no catecismo, direito canônico. É isso que nós precisamos viver. Essa decisão que cada um de nós precisamos colocar em prática. Amém? Convido você agora a prestar atenção nesse relato que nós retiramos do site. Preste atenção, por favor. Padre Pio converte ateu. Padre Pio recebeu por missão converter os pecadores. Todos os seus dons estão ao serviço das almas
que, ao sentirem-se descobertas, desmascaradas, não resistem. Um exemplo: manietado por relações criminosas, um homem acompanhou a mulher, tendo na mente um projeto firmemente arquitetado no desejo de se desembaraçar da esposa, decidira matá-la, simulando um suicídio. A viagem a San Giovanni Rotondo tinha por fim deitar poeira nos olhos da família. Era um ateu que não acreditava nem em Deus nem no diabo. Sem sombras de comoção, foi à sacristia. O padre conversava com alguns filhos espirituais. Ao vê-lo, foi ter com ele. Pegou-lhe no braço, empurrou-o para a porta. Fora daqui. Não sabes que te é interdito manchar as mãos em sangue? Vai-te daqui. Todos os presentes ficaram aterrados. Fora de si, o desgraçado fugiu, como se todas as fúrias o perseguissem. Que se passou durante a noite? Só Deus o sabe. No dia seguinte, depois da missa, o homem veio lançar-se aos pés do padre, que o acolheu com muito amor. Confessou, deu-lhe a absolvição, depois de o abraçar com ternura. Disse-lhe a queima-roupa: desejastes sempre filhos, não é verdade? O homem olhou pasmado. Ah, sim, muito, muito. Bem, não ofendas mais a Deus, e terás um filho. 1 ano depois, o casal trazia-lhe um filho para ele batizar.